La Sangre Azul News vuelve a encender-se com novidades frescas em um mundo de Cruz Azul, y o ambiente em La Noria se siente mais movido que nunca. Com la mira puesta em el torneo clausura 2026 de La Liga MX, o equipo de Nicolás Larcamón regresa a los entrenamientos com o objetivo claro de afinar detalhes. Pero o mercado de fichagens no da trégua sigue dominando la conversação em torno a la máquina sementeira. La visita a FC Juárez este viernes aparece como na parada clave em el calendário. Pero lo que realmente acelera é o pulso de los aficionados são los nombres que han vuelto a surgir em las últimas horas. Rafael Borré é uno de esos nombres que se ha colado nuevamente em los pasilos de Cruz Azul, generando expectativas dudas a partes iguales. O delantero colombiano, que actualmente milita em el Inter de Porto Alegre, ha despertado o interesse do clube. Ao que por ahora todo se mantiene em sondio mais que em uma negociação formal. Borré tiene recorrido interessante em Europa y Sudamérica com pasos por equipos de gran peso como Eintracht Frankfurt, Werder Bremen y River Plate. Su posible legada encajaria em la ideia de sumar experiência gol a la delantera sementeira. Sin embargo, desde La Noria se manejam com cautela, porque la intenção não é a ser movimentos apresurados, sino reforçar-se com inteligência. Em paralelo, o nome de Henry Martín volvió a resonar como alternativa para reforçar o ataque de Cruz Azul. Sobretudo después de que se haya complicado la legada de Miguel Borja com la salida reciente de Ângelo Sepúlveda. Las especulações em torno ao futbolista do Clube América no han dejado de circular, pero desde o entorno azul se afirma que por el momento, não existe nada concreto que lo vincule diretamente com la máquina. La realidade é que la direção deportiva está buscando opções, pero sin cerrar puertas a possíveis escenarios. O tema de Martín aparece como rumor que toma fuerza, aunque todavia não se ha confirmado nenhum avance real. Outro nome que surpreendió em este contexto foi o de Kevin Álvares, o jogador que também pertenece ao Clube América que ha sido mencionado como possível fichagem reemplazo em caso de que Jorge Sánchez termine saliendo. Sin embargo, las fuentes cercanas a Vamos Azul confirmaram que não há nada oficial ni sequer em conversações por el lateral. Esto refleja patrão que se ha vuelto comum em este mercado. Aparecem nomes, se generam expectativas. Pero ao final las negociações reales suelen ser mucho mais discretas y lentas de lo que parece desde afuera. Cruz Azul, consciente de elo, prefere manter na postura prudente y no alimentar rumores sem sustento. La situação de Jorge Sánchez é outro de los temas que acaparam a atenção, especialmente por la possibilidade de que Pau haya apresentado uma proposta formal y melhorada para ficharlo. La informação que circula indica que o clube griego habría elevado tanto o monto de transferência como la oferta salarial, lo que pone a Cruz Azul em uma posição compleja, pois o jogador poderia sentir-se atraído por la ideia de regressar ao futebol europeu. Em La Noria não se descarta nenhuma possibilidade, eu acho de que Sánchez está interessado em dar esse salto que o escenário se vuelva aún mais delicado. Em este tipo de casos, la negociação no solo se trata de números, sino também de las aspirações personales do jogador. Em meio de todo esto, la directiva sementeira piensa em alternativas para cobrir la eventual salida do lateral derecho. Ao que se ha hablado de Omar Campos, Amaury Morales y Jaziel Mendoza como opções, o clube parece inclinar-se por não fichar lateral de maneira direta, sino explorar outras possibilidades dentro de seu próprio plantel ou em la cantera. Uma de las alternativas que ha surgido com fuerza é Jorge Rodarte, o jovem que ha demonstrado rendimento em la sub-21 jogando em essa posição. Su caso encaja com a filosofia de aproveitar talento interno, pero também plantea a pergunta de se estará listo para assumir a responsabilidade em equipo com exigências tão altas como Cruz Azul. Mas a lá do mercado, também se confirmou amistoso internacional que dará toque especial à la pré-temporada. Cruz Azul enfrentará Atlético Nacional de Colômbia durante a fecha FIFA de março, em Estados Unidos, especificamente em San José, Califórnia. Este encontro representa uma oportunidade para medir o nível do equipo frente a rival de peso em el continente. Ademais de servir como escaparate para jogadores que buscam ganhar-se lugar em el esquema de Larcamón, los aficionados empiezam a imaginar como se verá a máquina em esse duelo, que todavia falta tempo para el partido. La expectativa é ciente em el ambiente. La dinâmica do mercado de fichagens em Cruz Azul sigue sendo intensa.
Lo que parecia um panorama relativamente tranquilo se ha convertido em um torbellino de nombres y possíveis movimentos. Em um clube donde a exigência sempre está à altura do escudo, qualquer rumor pode encender la ilusão ou la preocupação de los aficionados. Por eso cada pista que aparece se analisa com lupa. La direcção deportiva sabe que não pode permitir-se errores. Sobretudo em uma temporada donde la máquina busca consolidar-se y dar passos firmes hacia la peleia por el título. Em esse sentido, o contexto actual invita a pensar que las decisões que se tomem em las próximas semanas serão clave para definir o rumbo do equipo. Ao que los rumores sobre Henry Martin y Kevin Álvares han sido desmentidos por fuentes cercanas. La realidade é essa que o clube sigue evaluando alternativas com o objetivo de reforçar zonas específicas. La delantera, por exemplo, é o área que necessita peso ofensivo y presencia em el área. Por eso nombres como Rafael Borré han sido mencionados com insistência. Sin embargo, o processo de búsqueda não se limita a um solo perfil, se está explorando um abanico de opções que puedan aportar gol, mobilidade y experiência. La ideia não é solo trazer um nome de impacto, sino encontrar alguém que encaje em o estilo de jogo que Larcamón pretende implementar, com um equipo que pueda ser competitivo tanto em La Liga MX como em competências internacionais. Em o caso de Jorge Sánchez, la possível salida no solo genera inquietude em la plantilla, sino também em el aficionado, porque se trata de um jogador que ha mostrado qualidade y regularidade. Su rendimento em la banda derecha ha sido uno de los pontos altos do equipo, perderlo representaria um golpe importante. Por eso, Cruz Azul ha empezado a considerar soluções que não necessariamente passem por um fichaje externo, sino por aproveitar o que existe dentro do clube. Em este sentido, eu trabalho em las fuerzas básicas y la confiança em los jóvenes se vuelven factores determinantes, porque podem oferecer alternativas viáveis sem necessidade de hacer grandes inversões. Jorge Rodarte aparece como uma de esas opções que, se lhe dá a oportunidade, poderia convertir-se em uma pieza interessante. Su desempenho em la sub-21 ha sido destacado, su capacidade para adaptar-se à la posição de lateral derecho al amado la atención de los entrenadores. La apuesta por um jovem de la cantera não é solo uma questão econômica, sino também uma decisão estratégica. Permitir que los talentos se desarrolem em el primeiro equipo pode generar o sentido de pertenencia y fortalecer la identidade do clube. No obstante, também implica um riesgo, porque o salto competitivo é esse grande la pressão em um clube como Cruz Azul pode ser intensa. Será crucial ver como se maneja este processo, se o corpo técnico confia em que Rodarte está listo para assumir um rol de tanta responsabilidade. Outro ponto que ha despertado interesse é o entorno de la plantilla como se prepara o equipo para afrontar a seguinte fase do campeonato. La vuelta a los entrenamientos marca o início de uma etapa onde o enfoque no solo está em lo físico, sino também em la química do grupo. Larcamón ha demonstrado ser um treinador que exige intensidade y compromisso, eso se refleja em cada sessão de trabalho. La máquina necessita recuperar essa consistência que la caracterizou em alguns tramos de la temporada anterior. Para elo é fundamental que los jogadores estejam alinhados com la ideia do técnico. Em este sentido, o mercado de fichagens é solo uma parte do rompecabezas. La outra é consolidar um estilo de jogo que permita competir de maneira constante. O amistoso contra Atlético Nacional também se perfila como uma prueba importante para medir o estado real do equipo. Enfrentar a um rival colombiano de renombre, em uma cidade como San José, añade um componente extra de exigência. Não se trata solo de um partido de preparação, sino de uma oportunidade para evaluar como responde a plantilla ante um desafio internacional. Também para observar o nível de adaptação de los jogadores que poderiam ter mais protagonismo. Ademais, estes encontros suelen servir para ajustar detalhes tácticos y dar-lhe minutos a futbolistas que buscam ganhar-se um lugar em el once titular. Para Larcamón, será uma oportunidade para experimentar y probar alternativas que luego puedan ser úteis em el torneio oficial. Em resumo, Cruz Azul vive um momento de transição y decisión, donde o mercado de fichajes sigue moviendo el tablero. Pero la verdadeira clave estará em la maneira em que o equipo se prepare y se consolide em el campo. La máquina não pode permitir-se errores em um torneio donde la competência é cada vez mais intensa, por eso cada movimento,
cada prueba y cada decisão toma um peso enorme. La expectativa em la afición está em su ponto mais alto, há que todavia falta definir vários frentes. La sensação é essa que o clube está trabalhando com la intenção de legar bem armado ao clausura 2026. Eu tempo dirá se las decisões tomadas se traduzem em um equipo mais sólido, pero por ahora, la energia em la Noria sigue sendo la de um clube que no deja de buscar crescer. La realidade é essa que mais alá de los nombres que aparecem em la prensa. O verdadeiro desafio para Cruz Azul será encontrar o equilíbrio entre reforçar o plantel y manter uma identidade clara em el campo. No basta consumar jogadores, hace falta que esos refuerzos encajem em el sistema y aportem uma solução real a los problemas que se han venido arrastrando. O cuerpo técnico, junto com a direção deportiva, tiene la tarea de identificar que tipo de perfil necessita o equipo. Y no caer em la tentação de fichar por fichar. La afición, por sua parte, está expectante y exige resultados, pero também sabe que la paciência pode ser clave quando se trata de construir algo sólido. Por outro lado, o contexto do futebol mexicano y na competitividade que se vive em la Liga MX obriga a ser rápidos em las decisões, pero também inteligentes. Cruz Azul não pode permitir-se legar ao início do torneio com dúvidas em posições claves, porque qualquer tropiezo temprano pode complicar la aspiração de pelear em los puestos altos. La presión é constante, y o margem de error se reduz cada vez mais. Em esse sentido, la planificação y la antecipação são fundamentales, y la direção deportiva deve trabalhar com visão de largo prazo, sem perder de vista o objetivo imediato de somar pontos desde o primeiro partido. Também é importante mencionar o impacto que pode ter o ambiente em el vestuário com tanta incertidumbre alrededor de los jogadores. Quando los rumores se vuelven constantes, se genera uma sensação de inestabilidade que pode afetar o rendimento dentro de la cancha. Por isso, o papel do treinador no solo é tático, sino também psicológico, manter a los jogadores enfocados, com confiança y com la convicção de que o equipo está construindo algo sério. La união do grupo será o factor determinante para enfrentar os desafios que se vienen, y em esse sentido. La comunicação interna será clave para evitar distrações y manter la concentração. O mercado siga sendo o centro de atenção. Lo mais importante é que Cruz Azul legue ao torneio com uma mentalidade fuerte y com um plantel comprometido. La expectativa sempre será alta, pero o verdadeiro desafio é demonstrar em la cancha que o equipo pode competir com constância y com um rendimento sólido. Se logra eso, entonces qualquer movimento em el mercado se verá como um complemento y no como la única solução. Ahora solo queda esperar los próximos dias, ver que decisões se concretam y, sobretudo, ver como la máquina se prepara para encarar o novo semestre com la ilusão de pelear por todo. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal y activa las notificações para receber todas as notícias exclusivas do Clube de Futebol Cruz Azul. No te pierdas nenhum detalhe de tu equipo favorito. E é SMY importante para los aficionados de Cruz Azul. O rumor corre por los pasillos de la Noria como um incêndio difícil de apagar. Cruz Azul habría decidido romper o mercado y desembolsar cerca de 9 milhões de dólares por um novo camisa 10 brasileiro. La cifra, todavia não confirmada oficialmente, e a sacude a La Liga MX despierta uma mescla de surpresa, expectativa y temor entre rivales y aficionados. Em voz baixa, directivos y agentes coincidem em que la operação seria uma de las más ambiciosas de los últimos tiempos. Uma apuesta directa por el talento sudamericano que sempre marca diferencia em el futebol mexicano. Se habla de um mediapunta criativo, com regate corto, visão privilegiada y essa irreverência típica do futebol brasileiro que tanto seduz a las tribunas. Em Cruz Azul asseguram que o projeto vê mais alá de um simples fichagem mediático. A ideia seria construir o equipo alrededor de este novo líder técnico, alguém capaz de assumir la presión, pedir la pelota em los momentos mais tensos y devolver-lhe a la máquina esse brilho que sua afición exige. O número 10 não seria solo um dorsal, sino uma declaração de intenções. La notícia, a um enclave de especulação, e genera ruído em outros clubes de La Liga MX. Alguns consideram que o monto pagado poderia inflar o mercado, mientras outros observam com cautela, conscientes de que um jogador assim pode cambiar o equilíbrio competitivo.
Los hinchas sementeiros, por sua parte, se debatem entre la ilusión y la prudência, recordando apuestas pasadas que no siempre salieron como se esperaba. Por ahora, todo se mueve em el terreno del rumor, pero una cosa es segura, se la operação se concreta, Cruz Azul habrá enviado mensagem contundente. La máquina estaria disposta a enlouquecer por talento brasileiro Y, de paso, a ser temblar a toda la Liga MX com uma jugada que promete dar mucho de que hablar. Seguimos adelante com esto. Por favor, deja me gusta y suscríbete ao canal. É muy importante para o clube de futebol Cruz Azul. Y também deja tu opinião sobre la notícia aqui en los comentários. Hasta o próximo vídeo.